Olá, eu sou a professora Daisy. Essa videoaula é para a gente abordar a função afim, as características dos seus coeficientes e a sua representação gráfica. A lei de formação de uma função afim é sempre nesse formato: y igual a x mais b, ou f de x igual a x mais b. Onde A e B são os coeficientes reais, são números, são substituídos por números reais, sendo que o A deve sempre ser diferente de zero, porque se o A for zero, reduz essa equação a uma equação de função constante, que não é a definição da função afim. O coeficiente A é sempre chamado de coeficiente angular, ou taxa de variação da função, aclividade ou declividade. E o coeficiente B é o linear, ou valor inicial da função. A variável x é a variável independente, aquela que a gente pode escolher o seu valor livremente. E y é a variável dependente, a que depende do valor de x escolhido. Nesses exemplos, a gente vai identificar o coeficiente angular e o coeficiente linear. Então, na primeira função, a sua lei de formação, regra que define a função, é y igual a 2x menos 3. O A é sempre um número que vem multiplicando o x. Então, 2x é o mesmo que 2 vezes x. Então, o A nessa função é 2. E o B é menos 3, é o termo constante. É aquele que está separado do x, não está multiplicando o x. Na outra função, f de x igual a x, é uma função que a gente chama de função identidade, que o valor de x, o de entrada da função, é idêntico ao valor de y, imagem da função, saída da função. Então, esse x seria a mesma coisa que 1 vezes x mais 0. Então, o coeficiente angular A é 1 e o B é 0. Quando não tem nenhum número multiplicando x, é o mesmo que 1. Na função g de x igual a menos x sobre 2 mais 4. Esse menos x sobre 2 pode ser substituído por menos 1 meio vezes x mais 4. Então, o A é menos 1 meio e o B é 4. E na função h de x igual a 5 menos x, ela não está exatamente na forma ax mais b, trocou a ordem, né? Da b mais ax. Então, a gente tem que sempre observar qual é o número que está multiplicando o x. Não aparece número ali, só aparece o sinal de menos. O menos é o mesmo que menos 1. Então, o A é menos 1 e o B é igual a 5. A função afim pode ser classificada em crescente ou decrescente. O crescimento ou decrescimento é analisado pelo valor e pelo sinal do coeficiente A, coeficiente angular. Se o A for positivo, a função é classificada como crescente, e negativo, a função é decrescente. E aí vocês podem se perguntar, e se o A for igual a zero? Lembram que lá no início a gente falou que o A tem que ser diferente de zero? Porque se o A for zero, a função é reduzida à função constante, que não é exatamente a função afim. Os mesmos exemplos anteriores, na função y igual a 2x menos 3, o A é 2 e é um valor positivo. Então, quer dizer que essa função é uma função crescente. Na função identidade, função f de x igual a x, o A é igual a 1, que é um valor positivo também. Então, essa também é uma função crescente. Na função g, o A é igual a menos 1 meio, ou seja, um valor negativo, menor do que zero. Então, essa já é uma função decrescente. E a função h de x tem o A igual a menos 1, que é menor do que zero. Também uma função decrescente. A função afim na vida da gente pode ser exemplificada como a tarifa de táxi. A bandeirada corresponde ao valor inicial que aparece na tela do taxímetro. E nesse exemplo é igual a 6. E a cada quilômetro rodado em bandeira 1, o valor cobrado é de 2,65. O que é bandeira 1? É o preço cobrado por quilômetro rodado no período de 6 horas às 21 horas, nos dias úteis e sábados. Logo, a expressão que representa o valor cobrado
por uma corrida de x quilômetros na bandeira 1 é P de x igual a 2,65x mais 6. Essa é uma função afim, onde o A é 2,65 e o valor do B é igual a 6. Sobre a viagem de táxi, quanto um passageiro pagará por uma viagem de 2 quilômetros? A gente já observou que a lei da função seria P de x igual a 2,65x mais 6. O x é a quilometragem da viagem, é quanto o táxi vai percorrer. Então, se o x for igual a 2 km, basta substituir 2 no lugar do x. P de 2 seria igual a 2,65 vezes 2 mais 6, o que dá 11,3. Então, a resposta seria: o passageiro vai pagar R$ 11,30 pela viagem. Eu vou mostrar para vocês qual software que eu usei para gravar e fazer a figura, né, a representação gráfica de cada função afim. É o Implot, é gratuito, é interessante para vocês traçarem gráficos de funções, tem uma parte lá que é para descobrir a função que é traçada, é bem fácil, bem didático para a gente utilizar. Quando a gente abre aqui, essa tela, você sabia que pode fechar. E aí vai em janela, 2D, porque a gente quer traçar no plano cartesiano, já abre aqui o plano cartesiano para a função ser traçada. A gente vem em equação explícita e já tem a primeira parte da equação escrita, que é f de x. Por exemplo, se eu quero traçar a função f de x igual a x, que é a função identidade, é só colocar o x. E aí tem a possibilidade de mudar a espessura da linha do traçado, vou colocar 2, de mudar a cor, vou colocar vermelha, fecha aqui essa paleta de cores, ok, a função já foi traçada. Tem a possibilidade de exibir a equação, y igual a x. Se vocês vierem aqui no mouse, texto, clicar em cima da equação, dá para arrastar a equação e trazer pertinho da reta. Também temos a possibilidade de diminuir o tamanho da imagem, aqui em arquivo, tamanho da imagem. Vou colocar 8 por 8, é um bom tamanho, diminuiu. E vou colocar o plano cartesiano com uma grade, com papel quadriculado, né? Grade retangular ao fundo. Grade retangular, aí aplicar. Aí apareceu ali. Se a gente quiser mover esse gráfico da função, basta clicar aqui e deslocar nas setas, para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita. Então, tem muitas possibilidades aqui da gente dar um zoom, né? Então, foi esse programa, o Implot, para plotar, desenhar gráficos de funções no ambiente do Windows. Ele é gratuito e fácil de utilização. Já sabe os coeficientes angular, linear de uma função afim? Vamos entender um pouquinho e visualizar a representação gráfica de uma função afim. Todo gráfico de função afim é sempre uma reta, crescente ou decrescente. As funções representadas acima são crescentes. Por que elas são crescentes? Porque tem um coeficiente angular positivo. E, portanto, as retas formam um ângulo agudo, ou seja, menor do que 90 graus, com o sentido positivo do eixo x. Então, no primeiro gráfico, é o correspondente à função y igual a 2x menos 3. Então, o 2 é positivo, a função é crescente, por isso que ela é uma reta que forma um ângulo agudo com sentido positivo de x. A segunda representação é da função identidade, que a gente já comentou anteriormente, y igual a x.
Então, o A é igual a 1, por isso que ela é uma função crescente. Então, ela tem essa inclinação, angulação com o eixo x na forma de ângulo menor do que 90 graus. Essas já são retas que correspondem a representações gráficas de funções decrescentes, já que elas têm coeficiente angular negativo. As retas formam com o sentido positivo do eixo x um ângulo obtuso, ou seja, maior do que 90 graus. O primeiro gráfico corresponde ao gráfico da função menos x sobre 2 mais 4. Então, o coeficiente angular é menos 1/2, ou seja, é negativo. E o segundo gráfico é da função y igual a 5 menos x, que possui coeficiente angular igual a menos 1, por isso que é uma função decrescente. Mais um detalhe bem importante na representação gráfica da função afim é em relação aos pontos de interseção com os eixos coordenados, eixo x e eixo y. Então, vale ressaltar que o coeficiente linear, b, é sempre a ordenada do ponto de interseção com o eixo y. E já a abscissa do ponto de interseção com o eixo x é sempre a raiz da função. Então, na primeira função, y igual a x, o b é igual a 0, por isso que ele não aparece. Seria o mesmo que y igual a x mais 0. Então, essa função toca o eixo y no valor de y igual a 0. Já na representação da função verde, lá da reta verde, a função é y igual a 5 menos x. O b é 5, por isso que a reta intersecta o eixo y no 5. Já as interseções com o eixo x são sempre nos pontos onde a abscissa, o valor de x é a raiz. Então, na função y igual a x, a raiz é o próprio zero, é o valor que anula a função. Então, é o mesmo ponto de interseção ali entre o eixo y e o eixo x. Já na função y igual a 5 menos x, qual o valor de x que zera a função? É 5, então a raiz é 5, o intercepto x é o ponto 5 e 0, onde 5 é a raiz e o 0 é o valor de y. Separei essa frase do Rubem Alves para mostrar para vocês. Aprendo porque amo. Quando se admira um mestre, o coração dá ordens à inteligência para aprender as coisas que o mestre sabe. Saber o que ele sabe passa a ser uma forma de estar com ele. Aprendo porque amo, aprendo porque admiro. Obrigada.